Olá pessoal, mais uma vez por aqui, eu sou o Dione e esse é o canal Conversa de Homem. E aí eu vou começar esclarecendo que a gente mudou o nome do canal, tendo em vista que eu tinha sentido a necessidade de mudar o título, porque acabava que o título anterior estava me prendendo muito a um só tipo de assunto, que na verdade não era exatamente o que eu queria quando eu criei o canal, o que eu tinha intentado. Mas eu percebi que eu acabei ficando muito preso. Então eu coloquei um título um pouco mais abrangente, que me permite trazer aqui mais assuntos, ainda assim, assuntos mais variados, e que ainda assim, de certo, não vai contra também a ideia inicial, que é contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, esse é o primeiro vídeo do canal que a partir de hoje passa a se chamar de Conversa de Homem. E agora nós vamos direto ao assunto desse vídeo, que é o que é masculinidade e por que ela parece tão ameaçada. E aí, pessoal, nós vamos falar aqui de 3 pontos apenas, que é o primeiro, é entender o que é masculinidade. Depois, por que ela está se degenerando nessa sociedade. E terceiro, como nós podemos combater esse ataque à masculinidade. Então, olha só, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver o seguinte, o significado de masculinidade, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e o resultado que eu encontrei foi esse. Masculinidade, particularidade de quem é masculino. Qualidade de quem apresenta um comportamento másculo, viril. Potência física ou moral em que há ou demonstra energia, vigor, força, coragem. E aí olha só que interessante. O simples significado da palavra masculinidade, se você parou para analisar aqui, se você prestou atenção no que eu acabei de ler, o significado da palavra masculinidade, por si só, já ofende os ouvidos mais sensíveis de boa parte da sociedade que nós vivemos hoje. Falar que um homem, para ser masculino, ele tem que ser corajoso, que ele tem que ser forte, que ele tem que ser viril, que ele tem que ter energia, já bate de frente com essa figura masculina que está sendo tão pregada hoje pela sociedade aí, sabe? De que o homem não precisa ser forte, de que o homem não precisa aprender a se defender, de que o homem não precisa necessariamente ser vigoroso, sabe? Ser masculino. E aí você fica com uma figura aí que muitas vezes hoje, nós vemos, por exemplo, os jovens de hoje, um moleque de 18 anos é tão frágil, tão franzino, tão frágil, que você olha assim para ele e você duvida se ele é capaz de trocar o pneu de um carro. Né? Então, assim, a natureza dotou o homem dessas capacidades, dessa potência que é a masculinidade, justamente para que ele pudesse desenvolver-se plenamente. Ou seja, o homem é pleno quando ele é assim, quando ele é masculino, quando ele é corajoso, quando ele é forte. Veja o que é masculinidade aqui. Né? Então, você abrir mão disso é desconstruir aquilo que você nasceu para fazer. Nasceu para ser, sabe? Você nasceu, se você é homem, você nasceu para ser forte, para ser viril, para ser corajoso, sabe? Você tem que ser capaz de defender aqueles que estão próximos de você. Você tem que ser capaz de prover as necessidades daqueles que estão próximos de você. Você tem que ser capaz de enfrentar os problemas dia a dia, sabe? Com coragem, com força, sem mimimi e sem chororô. Foi para isso que você nasceu. Então esse é o primeiro ponto. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o seguinte: por que nós vemos esse conceito de masculinidade ser tão atacado hoje em dia? Sabe? E entre as coisas que você pode identificar, a gente vai chamar atenção aqui para, primeiro, as facilidades que nós temos hoje. Consequentemente, essas facilidades fizeram com que as pessoas se afastassem do que é mais importante, sabe, de dedicar-se ao que é mais importante e passassem a se dedicar a questões supérfluas, fúteis. Tem uma frase que diz o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes, que criam tempos fáceis, que criam homens fracos, que criam tempos difíceis. Então o que acontece? Nós estamos vendo uma geração de homens fracos, trazidos pelas facilidades, pelos tempos fáceis que foram construídos por homens fortes. Esse é o momento que nós estamos. E só que o que acontece é que essa geração, que inclusive é a primeira geração mais burra que a anterior, justamente porque
Nada é buscado por esforço, não há o esforço nem sequer de entender o que é cultura, de buscar conhecimento. Tudo é buscado em um monte de informações de fácil acesso, mas sem profundidade. As pessoas não querem ler um livro, elas querem ouvir um resumo de um livro em um vídeo de 1 minuto. Entendeu? Então, assim, tudo é supérfluo, tudo é vazio, tudo é líquido demais e os valores que as sociedades anteriores, que homens fortes construíram, vão então sendo rebatidos, vão sendo questionados por pessoas fracas que não querem fazer o esforço, tá entendendo? E por acharem que não precisam, não querem fazer o esforço que os homens do passado fizeram. Então eles precisam justificar. E aí é um segundo ponto, que é essa necessidade, essa facilidade traz essa necessidade de desconstruir aquilo que foi construído como o pensamento, como o que é certo, o que é justo, o que é reto. É por isso que hoje pensamentos cristãos, conservadores são não atacados. É por isso que hoje você simplesmente sustentar o óbvio, você tem que comprar uma briga para dizer que a grama é verde. Mas o que importa é o discurso. Se o discurso é o mais aceito, se o discurso é o mais moderno, então ele é que importa e não a verdade. E isso se aplica a essa questão da masculinidade. Se estão vendendo a ideia de que o homem pode ser fraco, que o homem tem que ser sensível. Só que esses homens fracos e sensíveis não vão sustentar nem construir. Né? Não vão sustentar o que já foi construído e nem vão construir nada mais. Essa sociedade ela não vai se sustentar sem o homem que sai de casa, sabe? Sabendo da sua obrigação de homem, do seu papel de homem, sendo capaz de enfrentar problema atrás de problema, sabe? E que tem que garantir o pão de cada dia para sua família, de que tem que ser exemplo para o filho, exemplo de honestidade, de trabalho, de força, de vigor. Sem essa figura, toda a estrutura social que você conhece vai acabar. Entendeu? E aí nós entramos agora no terceiro ponto, que é o que nós podemos fazer para mudar? O que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Primeiro, é bater de frente com o sistema, é ter coragem de se posicionar como um homem. Não tenha vergonha de ser homem, de ser masculino, sabe? E hoje o que está acontecendo é o seguinte, sabe aquela história de que se você joga um sapo na água quente, ele pula fora, mas se você esquentar a água devagar, ele morre cozido? Isso está acontecendo com a gente. A gente está sendo cercado de pensamentos que querem destruir a masculinidade, que querem fazer você te sentir vergonha de pensar como homem e agir como homem. E muitas vezes nós temos que racionalizar para então decidir agir como homem, porque não fazemos no automático. Justamente porque já fomos contaminados, sabe? Já fomos aquecidos, pré-cozidos nessa água que vai esquentando aos poucos à nossa volta. Então, por isso, nós temos que romper com essa ideia, ter coragem de bater de frente e olhar para o passado, para o exemplo dos homens que construíram essa sociedade, sabe? Que construíram o que tem de bom na sociedade, sabe? Homens que desbravaram, homens que tiveram coragem de deixar para trás a sua terra, a sua parentela e e se aventurar nos mares, como os vikings, como a gente vê na série Vikings, sabe? Homens que foram capazes de defender a sua família, sabe? Homens que foram capazes de ir para a guerra para defender sua nação. Então, para que você seja exemplo para os seus filhos, para que você construa essa masculinidade, ou resgate essa masculinidade que pode estar sendo tirada de você sem você nem perceber, você tem que realmente bater de frente com o que está sendo pregado como correto, sabe? Bater de frente com o politicamente correto e ter coragem de ser homem. Ter coragem de ser coerente com aquilo que você aprendeu, sabe? A minha geração foi criada assistindo filmes do Rambo, Braddock, Superman, Batman, e todos transmitiam a ideia de força, coragem, determinação, entendeu? Sem chororô, sem choramingo, capacidade de lutar, de correr atrás, de vencer os problemas, as adversidades. Então, esses são os exemplos e é assim que você deve criar os seus filhos. Não tem vergonha de criar os seus filhos como você foi criado, dentro dos limites do bom senso e etc. Né? Nem tudo do passado pode ser dito que era bom, mas a gente deve olhar para o passado, para a referência desses homens que construíram tudo o que nós temos de bom, o que nós temos de bom, né? O que é verdadeiramente belo, justo, reto, correto, o que é honroso,
do que é honra, uma palavra que está até sumindo, né? A gente quase não ouve mais as pessoas falarem nisso. Então, só para dar um exemplo, quando eu falo de olhar para homens do passado, se você olhar para homens dos tempos bíblicos, veja a figura, a coragem que esses homens tinham, sabe? Abraão, que deixou para trás a sua família em obediência a Deus e teve coragem de sair crendo, confiando em Deus, né? E porque seria pai? Porque ela tinha a promessa de ser pai de uma grande nação. Ou Moisés, que teve coragem de abrir mão, de se afastar a vida de filho da filha de Faraó, depois voltar para afrontar o povo egípcio e exigir em nome de Deus que o seu povo fosse liberto. E esse povo sendo liberto, de liderar esse povo. Ou Josué, que depois ficou com a missão de invadir a terra prometida e derrotar os inimigos de Israel. Ou Jesus Cristo, que hoje é gourmetizado e pregado por aí como se fosse um pacifistazinho frouxo, coisa que não era. Jesus Cristo bateu de frente com o sistema, teve coragem de se sacrificar, como ele mesmo disse, ninguém tirou a vida dele, ele a deu. Foi o homem para enfrentar todos os perigos, sabia o que ia acontecer com ele e foi o homem para enfrentar até o fim, entendeu? Dando lição de coragem, sem se corromper, sabe? Sem se corromper diante das lideranças da época, sabe? Sem se intimidar diante de imperadores. Esse é Jesus Cristo da Bíblia e não essa coisinha pacifista e frouxa que tem sido ensinado por aí. Então, pessoal, é isso. Encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o joinha, compartilha com os amigos e já comenta aí o que você quiser sobre o vídeo. Valeu? Até mais!